Hum. Olá, Jennifer. Olá, Pedro. Consegue ouvir-me bem? Consigo te ouvir bem. Tu me ouves bem? Sim, ouço, sim. Ainda bem. Ah, não foi difícil, foi? Foi. Parecia chinês. Foi difícil. Yeah. Isso às vezes é difícil. Olha, eu penso que já não é Uhum. aconselhável nós desligarmos e voltarmos a ligar. Já Eu são, também acho que sim. já são 18h52 agora. O que eu vou Yeah. pedir que faça é certificar-se que partilhou o live para que os seus amigos acompanhem. Outra parte chinesa, né? Deixa eu ver. Como é que se faz para partir? Olha, mas eu acho que agora os seus amigos já viram que você está live e Ah, é? provavelmente já receberam alguma notificação. Vejo a Josefina. Olá, Josefina. Josefina é sua irmã, não? É, minha irmã. A Josefina está online. Olá. Josefina, lá em casa você consegue ouvir-nos bem? Precisamos de algum feedback ahm, para nos certificarmos de que tudo está a correr bem. Acho que essa parte técnica eu deixo mesmo você resolver. Não, não há problema, eu vou fazer muito rápido. Uhum. Josefina, tá a tentar perguntar a Josefina se ela consegue ouvir-nos bem. Consegue ouvir? Não sei, ela ainda não deu nenhum feedback. Ainda não deu nenhum feedback. Josefina, por favor, dê-nos um sinal para nos certificarmos de que está tudo bem lá em casa. Ok. Temos três pessoas já a ouvir, a ver. Será que a Josefina não nos ouve? Porque ela não tá dando nenhum sinal Essa memória se, ainda é. se Deixa eu ver está se eu tudo bem ou consigo. não. Começamos a verificar. Já vamos só esperar um pouco até que mais pessoas comecem a assistir para nós começarmos Sem a conversar problema. propriamente dito. Yeah. É de maneira como o nervosismo começa também já a passar. Não, está à vontade. Está à vontade. Não te Não, preocupes. é que isso depois vai começar a parecer, tu já vê que nem aquela aula simulada do Enem e não sei o quê, tu vai ver? Tá à vontade. Aula simulada. Dava muito medo. Yeah.
Então não dava. E depois os teus colegas, e você pensar que os colegas, como eram já adultos, iam te facilitar a vida. Faziam já. Se comportavam pior que as crianças, então era bem mais difícil. Muito mais, já. É, barulho! E, né, foram bons tempos. Foram bons tempos. Onde é que você estagiou? Eu estagiei na escola teresiana. Ah, Na, os Divi- de, na, os na devianos? melhor. Para além das teresianas, existe a Divina Providência, não? Yeah, mas a Divina não está bem. Pronto, a Divina está aí na. Aquilo é o quê? Palanca, basicamente. No Gol. Yeah. Acho que aquilo é palanca, qualquer coisa assim. Ok. Yeah. Então a maior parte de Viana, o estágio era ou a escola teresiana, ou acho que a escola 8 também, e a Divina, se a memória não me falha. Yeah. Você estudou nas teresianas, não? Estudei. Então tinha que fazer Teresianas. estágio em casa. Yeah, fica muito mais fácil. Eu fiz o meu primeiro estágio no Kazenga também, numa escola chamada Santa Marta, que estava sob a tutela da minha paróquia. Yeah. Mas depois, na nona classe, fui já fazer ao São Domingos, sabe? No São Domingos. Ok. Sim. Já estão no teu direto. Yeah. Foi uma experiência muito boa, por acaso. Você consegue experimentar e entender se a profissão é mesmo para ti ou não. Realmente. Não, mas eu também acho que valeu muito a pena os 2 anos de estágio, sobretudo porque no primeiro a gente faz estágio com criança, com os mais pequenos, né? E Sim. depois já com os mais crescidinhos. Então é super fixe. Eu, pelo menos, eu particularmente gostei. Gostei. E foi interessante que é para perceber se realmente eu tinha vocação para ser professora também ou não. Yeah. Mas é mesmo assim. Infelizmente, ok. Yeah, consigo ver, temos já 3 pessoas. Olá a todos lá em casa. Conseguem ouvir-nos bem? Michael, can you listen to us? Hey, Michael, can you listen to us? Yeah, pretty much. Olha, a Josefina acabou de dizer que ela não conseguia ouvir. Ok. Yeah. Hey, Mike, can you listen to us? Quero que eu passe para não ler, não posso. Tá, mas vai ter que eu passe, não. Desculpa, mas é. Yeah. Okay, thank you, man. Okay, yeah. Albano e Troco disse que também está a ouvir. O Michael disse que está a ouvir. O Albano de Troco também está a ouvir. Michael, I think you'll be able to understand a little bit of Portuguese, so you can stick around. It will be fine for you. I think you will be able to understand a little. Ok, Albano Troco, muito obrigado. O Albano Troco consegue ouvir também. Ok. Ok. Muito bem. Muito obrigado a todo mundo que está a ouvir-nos. São agora 13 horas, ou seja, 19 horas em Angola. Eu penso que estamos. Desculpem, essa coisa de fuso horário. Estamos Nós prontos para compreendemos. começarmos. Que horas são ali onde está? São 19 também. São 19, ok.
não sabia que a hora era a mesma. Nessa altura de Mas, verão, a hora é a mesma, realmente. ok, good. Yeah. Ok, muito obrigado, Michael, Josefina e o Albani, que já estão em nossa companhia. Muito obrigado mesmo. Este é o Lafando com a Juventude. Tem uma coisa aqui. O Lafando com a Juventude. Isso é cabelo branco, não tinha dado conta. O Lafando com a Tão Juventude. jovem. Lavando com a Juventude é uma edição ou uma rubrica do projeto Leading Africa Forum, que é um projeto angolano de jovens para jovens, e trazemos diferentes jovens, predominantemente angolanos, para partilharem as suas ideias, os seus projetos conosco. Olha, eu consigo ouvir o que está a sair ali. Alguém com o computador ligado aí, Josefina? Alô? Acho que a internet está a colar um pouco. Josefina? Consegue ouvir-me bem, Josefina? Josefina, para falar, Josefina. Dionísia, consegue ouvir-me bem? Eu consigo te ouvir, quer dizer, já mudei de... Pronto. Ok, muito bem. Consigo te ouvir perfeitamente. Ok, cool. Não, tá bom. Tá bom. Eu estava a dizer, Josefina, esqueci-me. Prontos, e o programa de hoje não foge muito da regra, não é? Nós trouxemos a Josefina para partilhar conosco as suas ideias à volta do tema a dimensão jurídica e sociológica da violência doméstica em Angola. A Josefina, a Dionísia, desculpa, agora estou a confundir-me, estudou no INE Marista, é minha contemporânea, fez ICA, MC, não? Quem? Domingas? Você fez ICA, MC? Ok. Fiz É ICA, agora MC. licenciada, e é agora licenciada pela Universidade, em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa, e candidata a mestre em Ciências Jurídico-Forenses pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Já esteve engajada em investigações ligadas à questão cibernética ou cybercrime, faz associativismo, é presidente do Conselho Fiscal da Associação dos Estudantes Angolanos em Portugal. Então, com esses atributos, todos, podemos dizer que a Domingas é uma moça, uma jovem de mérito, e por isso mesmo é muito importante que ouvimos-la falar sobre esse tema que, por acaso, afeta predominantemente mulheres. Dionísia, antes de começarmos, gostaria de saber como tem sido frequentar o ensino superior ali em Portugal. Bem, pessoal que está a nos assistir, e Pedro, obrigada pela oportunidade, né, de partilhar um bocadinho daquilo que sei com o Lafando e com todos aqueles que estão interessados em aprender e ouvir um bocadinho sobre a realidade da violência doméstica em Angola e não só. Estar fazendo ensino superior tem sido um desafio muito grande, sobretudo por ser distante da família, ser distante dos amigos e ser uma realidade um bocadinho próxima à nossa, é muito, muito distante. Então, o desafio tem sido grande, mas vamos sempre vencendo. O sistema de ensino é completamente diferente ao sistema de ensino que nós temos em Angola, então há para aqueles desafios pessoais que são a distância da família, a cultura, há ainda o desafio de tentar, de ir tentando se enquadrar e seguir o ritmo do sistema de ensino português. Mas em grande medida, em grande escala, a gente consegue, né? Já que saímos do INE, então a gente consegue. Então não tem sido tão complicado como esperava que fosse. Ok. Eu penso que o INE foi uma boa preparação para muitos de nós. Foi uma escola muito rigorosa, mas que acabou por traçar uma estrada, ajudar-nos a experimentar coisas
que hoje por hoje tem servido de apoio para nós que não estamos mais em Angola e que tivemos que experimentar realidades diferentes. E estou muito alegre, né, que esteja a trilhar esse caminho e por acaso tem sido bem sucedida, não é? E estou bem contente. Como eu disse no princípio, hoje vamos falar sobre a violência doméstica. Dionísia, segundo o inquérito de indicadores múltiplos e de saúde, feito em 2015 e 2016, realizado pelo Instituto de Estatística, INE, em colaboração direta com o Ministério da Saúde e o Ministério do Planeamento e do Desenvolvimento Territorial, uma em cada 5 mulheres angolanas, neste caso 21,7%, disse ter sido vítima de violência doméstica física, frequentemente ou aleatoriamente naquele período. O mesmo inquérito apurou também que quase 1/3, 32%, das mulheres de 15 a 49 anos já sofreram violência física em algum momento desde os 15 anos, não é? E 22% das mulheres foram vítimas de violência física nos 12 meses anteriores ao inquérito. Para piorar, baseada em dados da Direção de Investigação Criminal para a Prevenção contra a Violência Doméstica, a Rádio France Internacional, RFI, apurou que só em 2018, pelo menos 34 mulheres em Angola perderam a vida vítimas de agressão e violência. Em relação aos homens, o inquérito do INE apurou a existência de violência física cometida por mulheres contra os seus parceiros, que alcançou os 5% na altura do estudo. Por outro lado, 6% dos homens entrevistados afirmaram já terem sido vítimas em algum momento na sua vida, né? Ou algum momento de sua vida. A minha pergunta é, tendo em conta esses dados estatísticos, Dionísia, o que é que você tem a dizer? Parece que muita gente é vítima disso. Olha, a violência doméstica é um problema abrangente. É um problema, em princípio, que não olha para status social, não olha para gênero e nem muito menos para a cultura. É um problema super abrangente. Então, a mim não surpreende nesse aspecto e nesse sentido que os números sejam assim tão grandes. Sobretudo porque não estamos a falar de um único extrato social ou de uma única cultura, né? Ou de um grupo restrito de pessoas em relação a esse problema. Então, os números, em princípio, não me surpreendem. Mas também é preciso dizer que eu ainda acho que os números são um bocadinho... O problema ainda é um bocadinho maior, os números são um bocadinho maiores, porque eu não acredito que esses números englobem todas as situações, né, relativas à violência doméstica. E isto abre um parênteses no que diz respeito ao próprio conceito de violência doméstica. Se reparaste na estatística que acabaste de citar, de mencionar, refere apenas o abuso físico, quer contra homens, quer contra mulheres. Mas é preciso chamar a atenção para o facto de que violência doméstica não é só o abuso físico. Não tem só a ver com abuso físico. E isso, podemos ter duas definições, né, de violência doméstica, uma para efeito ou seja, uma em função daquilo que são os estudos sociológicos e outra em função daquilo que são os ordenamentos jurídicos de alguns países, como é o caso da Angola, que tem uma lei relativa à violência doméstica. Então, de acordo com a lei número 25/2011 de 14 de julho, né, no artigo 3 apresenta-nos a definição de violência doméstica para efeitos da própria lei, onde diz que entende-se por violência doméstica toda ação ou omissão
que cause lesão ou deformação física e dano psicológico temporário ou permanente que atente contra a pessoa humana no âmbito das relações previstas nos artigos anteriores. Que relações previstas são essas? São aquelas relações as relações familiares, as relações de trabalho, por exemplo, nos infantários, nos asilos, nos hospitais. Dali que vamos enquadrar outras categorias para efeito de violência doméstica, além do abuso físico. Então, por isso é que eu digo que ainda que a violência doméstica é muito abrangente e os números que nos são apresentados são muito restritos para aquilo que é a realidade concreta da violência doméstica. Muito bem, obrigado. E eu penso que a definição jurídica acaba por albergar um pouco a questão sociológica também, mas eu queria perguntar, quando é que um ato de violência, porque a violência doméstica é relativa às coisas que acontecem dentro de um lar, não é? E quando é que um ato de violência doméstica é um ato criminoso? E a segunda parte da minha pergunta é: haverá atos de violência doméstica que não serão criminalizados, tendo em conta a lei angolana? O que é que você É assim, a violência doméstica, em princípio, não se refere apenas aos atos ocorridos dentro do seio do familiar, lar? Ok. né? Dentro do lar. Podem ocorrer atos de violência em outros sítios, em outros locais, o que, ou seja, o elemento comum em relação à violência doméstica, ou em relação aos atos que acontecem dentro do lar ou fora dele, é o fator proximidade. Fator proximidade, fator afeto e as relações naturais de educação, né? Que são aquelas relações que depois vão ter lugar em sítios especiais, como eu acabei de citar há pouco tempo, que são os infantários, os asilos para os idosos, os hospitais, as escolas, internatos. Então, a violência doméstica não ocorre só dentro do lar. E acho que isso também é uma coisa que confunde muita gente. Alguém pode sofrer um ato de violência doméstica num lugar diferente do lar. Ok. Então, e para efeitos de criminalização, né, para efeitos de criminalização do ato de violência doméstica, o que é necessário, primeiro, como nós temos uma lei que prevê a violência doméstica e só o facto de que a lei prevê, ou seja, a lei criminaliza desde logo o ato. Que ato é esse? Que são as agressões físicas, é a violência sexual, temos ainda o abandono familiar, a violência verbal, a violência psicológica e a violência patrimonial. Qualquer um desses, desde que ocorra qualquer uma destas condutas, né, para efeitos da aplicação da lei, é desde logo criminalizado e considerado violência doméstica, contanto que obedeça o fator proximidade, o fator afeto, o fator relação especial, desde que haja essa relação especial, esse fator de proximidade e seja uma conduta típica. Quando se diz conduta típica, é aquela conduta que vem prevista na lei, né? Está criminalizada, então, desde esse momento, é considerado violência doméstica, é considerado um crime para efeito da aplicação da lei. Ok, muito bem. E Dionísia, tendo em conta a realidade angolana, que recursos institucionais e sociais estão abertos a apoiar as vítimas e combater este mal social? Olha, olhando para a realidade de Angola, em princípio, nós temos que seriam, né? Ou seja, que são as instituições logo de primeira, que eu consideraria as de primeira linha para o combate, que seriam a polícia, né? A nossa polícia civil, credo, seria a nossa polícia, a polícia judiciária, seria a Procuradoria-Geral, seriam os tribunais e nós ainda temos, em relação aos tribunais, temos o Tribunal de Família e Menores de Promoção da Mulher
E como instituições de apoio propriamente à vítima, nós temos a OMA, temos alguns lares, né? Temos alguns lares de acolhimento, temos também algumas casas religiosas que acabam por se dedicar ao trabalho de acolher e prestar auxílio a algumas vítimas. E eu, quando falo de lares e algumas casas religiosas, são sobretudo no que diz respeito, porque na maior parte das vezes atuam mais em relação aos menores abandonados. Em relação à mulher ou ao homem enquanto vítima propriamente de violência doméstica, a instituição mais conhecida e onde as pessoas mais recorrem é a OMA. É essa que normalmente tem prestado mais apoio para as entidades, aos órgãos judiciários, né? Que são desde logo os primeiros a prestar auxílio, que devem prestar auxílio à vítima de violência doméstica. Mas você acha que a OMA tem estrutura para continuar a ser uma das instituições que vem acudir os problemas de violência doméstica em Angola, tendo em conta as suas afiliações? Você acha que a OMA seria a instituição mais ideal para isso? É assim, em relação a OMA ser ou não ser uma instituição ideal para o apoio, em princípio a OMA é uma boa instituição para prestar, porque é uma organização, né, da mulher angolana. Em princípio é uma organização virada para a mulher. Isso é indiscutível, e é indiscutível que dentro dos seus programas esteja incluído o combate à violência doméstica. E no sentido de prestar apoio, prestar auxílio à vítima de violência doméstica, e quando eu digo prestar apoio, prestar auxílio, refiro-me ao apoio material, ao apoio psicológico, ao apoio patrimonial. Eu refiro-me a este tipo de apoio, porque depois também aqui precisamos olhar para uma outra questão, que é o facto de que a OMA não é um órgão judiciário, não é. E, entretanto, a OMA, uma vítima de violência doméstica deve recorrer à OMA para pedir auxílio, para pedir apoio a nível de proteção, por exemplo, abrigo, um auxílio, por exemplo, de patrocínio judiciário, ou seja, recorrer à OMA a fim de conseguir, de ter acesso a meios que a possibilitem, ou um aconselhamento, né, para poder levar a situação às instâncias judiciárias. Porque para prestar, por exemplo, uma queixa, para dar entrada ou prosseguimento a um processo judiciário contra o agressor, nós temos a polícia, temos a procuradoria, temos os tribunais, e nesse sentido a OMA não é uma instituição virada, e nem é a instituição mais indicada para esse tipo de situações. Eu compreendo, modesta parte, o porquê da tua pergunta, porque de muito que já acompanhei e de muitos relatos que já ouvi sobre a violência doméstica, e de muitas vítimas, o primeiro instinto que a maior parte das vítimas em Angola têm em relação a atos de violência é recorrer à OMA. A maioria recorre logo à OMA. E de muitos relatos que também já tive, a OMA acaba por, entre aspas, né, resolver muitas dessas situações com o agressor. O que eu acho que é errado, porque nós temos órgãos judiciários que são vocacionados propriamente para esse tipo de situações, para aplicar a lei e fazer valer a lei. Então seriam essas instituições a aplicar, e seriam essas instituições, né, a agir nessas situações. É óbvio que a OMA pode receber essas queixas, pode receber essas denúncias,
mas, entretanto, a OMA deve encaminhar essas denúncias para os órgãos judiciários, até porque o crime de violência doméstica é um crime público. E sendo um crime público, né, é um crime que não depende de queixa da vítima. Ou seja, não depende que seja a vítima a apresentar queixa. Desde que, para que haja uma queixa ou para que seja aberto um processo contra alguém, contra um agressor, basta que uma pessoa que tenha visto, que tenha presenciado, que tenha tido conhecimento do ato, apresente uma queixa. Então, se uma vítima recorre à OMA para reportar uma situação de agressão, de violência, por se tratar de um crime público, a OMA sim tem legitimidade que é para apresentar queixa junto dos órgãos competentes. Então, neste sentido, sim, a OMA poderá ser uma instituição virada para isso. Mas eu também acho que depois a questão partidária, né, acaba por, de certa maneira, pôr alguns entraves e limitar um bocadinho a própria, ou seja, a própria abertura para as pessoas recorrerem à OMA para apresentar queixa. E depois, além da questão partidária, há a questão de género, né? Que a maior parte das pessoas que vão recorrer à OMA são mulheres. Não tenho muitos poucos são os homens que reportam. Para já, de modo geral, muitos poucos são os homens que reportam situações de violência. São muito poucos os homens, infelizmente, que reportam situações de violência. E a grande maioria dificilmente vai recorrer à OMA para fazer uma queixa ou uma denúncia sobre isso. Então, interessa dizer que, para começarmos, os tribunais são as instituições primárias às quais as vítimas deviam dirigir-se em caso de violência doméstica, para começar. Primárias não, mas para começar, as vítimas devem se dirigir a uma esquadra de polícia. A qualquer uma esquadra de polícia, a vítima pode se dirigir, pode apresentar e deve apresentar queixa a uma e qualquer esquadra de polícia. As nossas esquadras deviam e devem estar preparadas para atender a essas situações. Eu compreendo que seja muito, ou seja, em termos de recursos e não sei o quê, temos enormes problemas, mas eu penso que está mais do que na hora de começarmos a equipar as nossas esquadras, não só com recursos materiais, mas também com recursos humanos, né, para atender a essas situações, até porque os números têm sido mesmo preocupantes, mesmo alarmantes, então é urgente. Ok, obrigado. Dionísia, nós temos uma audiência diversa. Uns são juristas, outros não são. Eu gostaria que mencionasse as leis e convenções nacionais e internacionais que Angola adotou para a luta contra a violência doméstica até hoje. Olha, para a luta contra a violência doméstica, que eu tenha conhecimento e que pelo menos é disponível ao público, em Angola nós temos a lei número 25/2011 de 14 de junho. É uma lei virada única e simplesmente para a violência doméstica, onde nela nós encontramos todos os procedimentos, encontramos todos os aspectos importantes e relevantes para não só para a prevenção, mas também para o apoio à prevenção, né? Prevenção do crime, mas também para o apoio à vítima. E penso que a lei está disponível, encontra-se facilmente na internet. Em termos de convenções internacionais, tenho conhecimento de que Angola ratificou o protocolo de Maputo, que adotou
que adotou a Convenção Africana dos Direitos Humanos, né, a Carta Africana sobre os Direitos Humanos, e nessa convenção também vem plasmado alguns artigos relativos à violência doméstica, né? Ainda, eu acho e eu acredito que ainda é insuficiente para aquilo que é a realidade do problema, quer em Angola, quer em África, né? Eu acho que ainda é insuficiente, mas pelo menos já é um passo que se dá nesse aspecto, e penso que daqui a mais alguns anos, se calhar, estamos em condições, sobretudo a franja mais jovem, estamos em condições de melhorar e de olhar. E tem ainda a Convenção de Istambul, que é a convenção que vincula, na sua maioria, os países da União Europeia. Angola não ratificou, né? Nós não ratificamos essa Convenção de Istambul. O que eu acho que seria muito interessante Angola ratificar essa Convenção de Istambul, porque a nível de ou seja, a nível de elementos e a nível de critérios para a prevenção e apoio às vítimas, é uma convenção que oferece muitos mecanismos e oferece muitos elementos importantes e que seriam, de certa maneira, úteis, sobretudo porque a Europa em relação a nós, está muito mais desenvolvida, né? Está muito mais desenvolvida, então já olham para essa questão com outros olhos, e nós, se calhar, por ainda termos as dificuldades que temos, e não sei, mas eu acredito que até certo ponto é falta de trabalho mesmo, nós ainda estamos muito... Dionísia, segundo Sim, alguns Pedro. juristas com que conversei, segundo alguns juristas com que conversei, Angola tem uma legislação robusta sobre o problema da violência doméstica, né? Tendo em conta não só a lei da violência doméstica, mas também o Código Penal, que é muito claro e traz as penas necessárias para os abusadores, para os criminosos, nesse caso. Você acha que, neste momento, nós ainda temos um problema de legislação ou temos problema de implementação da legislação que nós já temos? Onde é que realmente está o problema? Falta de legislação ou falta de implementação das leis? Olha, neste momento, tal como os juristas com quem conversaste, eu também acredito que nós temos uma legislação muito robusta, uma legislação muito rica nesse aspecto. O que realmente nos falta, o nosso maior problema é a aplicação das leis. Só essa aplicação das leis passa por um outro problema. Para nós termos uma aplicação das leis eficaz, nós precisamos ter instituições, não que as nossas sejam incompetentes, né? Mas nós precisamos que as nossas instituições sejam muito mais competentes e estejam muito melhor preparadas. O que nós percebemos hoje é que, imagina, nós no último ano fomos presenciando N casos de violência. Nós temos vindo a presenciar muitos casos de abandono, quer de crianças, de idosos. Nós temos vindo a presenciar isso durante muito tempo, e são muitos casos, né? Como é que tem sido nossas instituições? Para começar, o ano passado, quando houve aquela onda toda de casos de violência, a campanha foi criada no Facebook. Ok, pode continuar. A campanha foi criada no Facebook. Foi preciso que as pessoas se mobilizassem a partir das redes sociais.
Entretanto, houve muito silêncio das instituições que deviam lidar, ou seja, que deviam estar à frente, que deviam intervir nessas situações. As nossas polícias estão muito mal preparadas para acudir a casos de violência doméstica. As nossas vítimas não são sinalizadas. Nós não temos abrigos preparados para acolher vítimas de violência doméstica. Não temos. Então, é preciso que primeiro se reveja, primeiro as nossas instituições, se reveja o sistema todo. Porque se não houver um trabalho conjunto entre todas as instituições que devem intervir nas situações de violência doméstica, o serviço vai continuar a ser ineficaz. A aplicação da lei vai continuar a ser ineficaz. Sobretudo também, por quê? Porque nós temos um problema cultural. E isso é um outro problema. Nós temos um problema cultural. Eu, se for vítima de violência, né, pelo meu parceiro, pelo meu cônjuge, o que é que vai acontecer? A primeira preocupação, na maior parte das vezes, é levar ao conhecimento da família. E são as nossas famílias, na grande maioria, que nos dizem: olha, tu precisas aguentar pelos teus filhos, ele é teu marido, né? Tu precisas aguentar pelos teus filhos, pela tua família, e ele vai mudar. É essa a nossa crença, ele vai mudar. A família, em princípio, é aquela que nos aconselha a calar diante dessa situação, que é um grande... Por quê? Desde o momento em que há a primeira agressão, quer ela seja verbal, quer ela seja física, a vítima tem de logo procurar as autoridades e apresentar queixa. Tem de logo procurar as autoridades e apresentar queixa. E depois há o problema das autoridades. Tu vas a uma esquadra policial apresentar queixa, né? Dizer: olha, fui agredida, fui violentada pelo meu parceiro e não sei o quê. Qual é a primeira reação dos órgãos de... Qual é a primeira reação dessas polícias? É teu marido? Aguenta. Tem uma reação muito... É verdade, tem uma reação muito, assim, eu diria até cínica em relação a essas situações, e porque não levamos a sério. Violência doméstica é um problema sério, realmente. E, Dionísia, alegro-me por ter já tocado no ponto cultural, não é? Uhum. E tendo em conta os dados estatísticos que mencionei, as mulheres são as principais vítimas. Por que será? São as mulheres realmente as principais vítimas, ou o elemento cultural acaba por influenciar um pouco na forma como as pessoas apresentam a queixa e tudo mais? Ou serão as mulheres as principais vítimas? Eu não acho que sejam... Assim, as mulheres realmente são as principais... Têm sido as principais vítimas, né? Mas o elemento cultural também tem muita influência na forma como têm sido apresentadas as queixas. Sobretudo porque, é como eu disse no princípio, a violência doméstica não se refere só à violência física. E em Angola, além das mulheres, em grande parte, em grande maioria, as crianças são as grandes vítimas. São as grandes vítimas da violência doméstica. E como é que o aspecto cultural tem influência na forma como são apresentadas as queixas? Nós, desde muito pequenos, aprendemos, e as nossas culturas têm passado essa ideia de que quem é a autoridade máxima no lar é o homem. Sim. O homem é a autoridade máxima no lar. E, entretanto, com essa ideia de que o homem é a autoridade máxima no lar, e para se fazer sentir, para afirmar a sua masculinidade, muitas vezes recorre a esses abusos, que começam desde logo por um abuso verbal e que depois vão passar logo para o abuso físico. E nós fomos ensinadas ou seja, a suportar, né? Em nome da família. Sim. Em nome da família, em nome dos filhos, fomos acostumados a suportar.
E então, nesse aspecto, a nossa cultura peca muito nesse aspecto, ao ensinar, ao transmitir às mulheres de que o ser mulher submete-nos desde logo a aceitar e a suportar essas agressões. Só para teres noção, muitas das situações que depois chegam ao extremo, muitas situações de violência que depois acabam por chegar ao extremo, ou tentativas de ou homicídios na forma tentada, agressões físicas graves, são situações que começaram por agressões verbais, começaram por uma chapada no rosto, um empurrão, e que qual foi a reação dessas mulheres? Foi só hoje, ele vai melhorar. Quando reportam essas situações à família, as respostas mais comuns nas famílias é: você ainda é jovem, você precisa aguentar em nome da tua família, pelos teus filhos. Então, nesse aspecto, a nossa cultura ainda tem muitas lacunas em relação à igualdade de género. Um outro estudo sobre a violência contra a mulher no contexto da pobreza urbana em Angola, publicado pela CHR Michelsen Institute de Bergen, Bergen é Noruega, sugeriu que a totalidade dos fatores sociais, culturais e políticos devem ser levados em consideração ao analisarmos a questão da violência doméstica. E como ouço de si, parece que a questão cultural tem falado muito alta. E quanto à questão política, que depois vai também entrar aqui as consequências da guerra e a questão econômica, você acha que estes fatores são realmente importantíssimos quando estivermos a analisar esses casos? Sim, eu acredito que sim, que são importantes quando devemos analisar esses casos. Apesar de que eu no início referi que o problema da violência doméstica é transversal e é um problema que não olha para status, né, nem olha para culturas, é um mal de todas as culturas sociais e económicas. Mas é preciso perceber que, em relação à questão, sobretudo económica, maior parte das vítimas, né, das vítimas de violência doméstica, mulheres, né, a maioria a maioria dependentes dos agressores, né? E o que vai fazer, o que vai ainda dificultar, o que dificulta ainda a apresentação de uma queixa ou a denúncia de uma situação de violência doméstica. Por quê? Porque enquanto as mulheres não for dado, né? Não for dado às mulheres as mesmas oportunidades que é dada aos homens, né? E eu quando digo as mesmas oportunidades, não vamos aqui dizer, é como se diz, direitos iguais, para tratar igual o que é igual e tratar diferente o que é diferente, né? Mas é preciso olhar para a mulher com a mesma dignidade que se olha para o homem. E em situações e nas situações de oportunidades, nós crescemos numa sociedade em que a função e o trabalho da mulher é mais doméstico, é mais em casa. Então, a nível do poder econômico, quase que a mulher não tem poder econômico porque, além do trabalho doméstico, não tem a possibilidade de desempenhar uma atividade remunerada. E o facto de que essa mulher se sentir presa financeiramente a esse agressor, a esse homem, né, vai fazer com que ela vai pensar 2 vezes ou mais vezes para apresentar ou denunciar uma situação de violência doméstica. Eu, se for denunciar, né, o meu cônjuge por me bater ou por me agredir verbalmente, eu começo a pensar: e agora? Como é que eu vou sustentar os meus filhos? De que é que eu vou viver? Estás a ver? Porque o meu poder econômico está no meu cônjuge. Então, a questão econômica é, sim, muito importante. É preciso olharmos para a questão econômica e, sobretudo, para essa disparidade
existe porque os níveis ainda são muito maiores. E sobretudo numa altura em que nós vamos assistir cada vez mais ao casamento infantil, são cada vez mais jovens na flor da idade a se casar, sem qualquer maturidade, quer maturidade financeira, quer maturidade sentimental, quer maturidade, mesmo maturidade física também, para constituir família, né? Então é um bocadinho complicado e sim, a questão econômica é muito importante e a questão política, porque enquanto nós não tivermos políticos que olhem nada em relação a esse aspecto, eu vou crescer com a ideia de que é um comportamento normal. O meu irmão, ao ver isso, vai crescer sabendo que isso é um comportamento normal. É assim que se vive em família. É assim que um esposo deve tratar a sua esposa. E eu vou aprender que é assim que eu devo ser tratada pelo meu esposo. Quando eu constituir a minha família, eu se estiver a ser agredida, eu também não vou fazer nada em relação ao assunto. Por quê? Porque eu cresci acreditando que é assim que deve ser. Se o meu marido gritar para mim, eu tenho por simplesmente que ouvir, que obedecer. Se ele bater, pronto, ele é o marido. E então, e o ciclo continua, percebe? O ciclo vai continuar e não é uma coisa que não vai parar. Então, ali a importância do exemplo, não é, dentro da família e dentro das comunidades Sim, em que crescemos. A sim. família, não sei se o nome é família ou família, Ribeiro Fernandes, pergunta: como vocês acham que podemos sensibilizar as pessoas sobre a violência doméstica de uma forma mais abrangente? Dionísia, qual é a sua resposta? Olha, primeiro, para sensibilizar as pessoas de uma forma mais abrangente sobre a violência doméstica, é necessário nós olharmos para os grupos sociais que nós temos. Nós temos um país que é um completo mosaico cultural. Então nós precisamos olhar para cada mosaico, né? Para cada mosaico, primeiro como uma particularidade, para nós encontrarmos para nós conhecermos e encontrarmos as características dessa comunidade e conseguirmos criar políticas acessíveis para esse determinado grupo. Temos que descentralizar, porque nós temos tudo muito centralizado nas grandes cidades. No nosso país nós temos tudo muito centralizado, então nós precisamos descentralizar e apresentar àquelas pessoas das zonas rurais, das zonas mais distantes, que existe uma outra maneira de viver, que existe uma outra maneira de viver em família, uma outra maneira de tratar tratar o parceiro. E depois nós precisamos, a partir dos nossos programas de televisão, muitas vezes são os nossos programas de televisão, são as nossas músicas, as músicas que os nossos artistas fazem, que passam uma mensagem completamente errada e completamente deturpada. Então nós precisamos começar a olhar com alguma responsabilidade isso. As pessoas hoje estão muito ligadas à televisão. Em Angola já começa a haver uma expansão cada vez maior da internet. Então nós precisamos mesmo começar a atuar a partir dali. Televisão, internet, nas escolas, nas igrejas, nós precisamos, e mesmo nas ruas, as pessoas têm que parar com uma coisa que eu percebi em Angola. Têm que parar de olhar para um casal que anda de mãos dadas na rua como se fosse um mal. E têm que parar de olhar para um casal que se bate na rua como algo normal. Então, e essa consciencialização começa assim, dessas pequeninas coisas, como você precisa ensinar o teu filho como tratar uma colega, precisa ensinar o teu filho como tratar a irmã, precisa ensinar o teu filho como tratar os próprios brinquedos. Então, eu acredito que quando nós começamos a fazer essas sensibilizações, primeiro a partir de casa,
para depois expandirmos e depois sairmos das grandes cidades para as zonas rurais. Olha, eu acho que o ponto família ainda continua a ser um dos mais importantes. Porque se Sim, nós fizermos um estudo ou olharmos para os estudos já feitos, as pessoas que normalmente gostam de fazer bullying aos outros ou gostam de violentar os outros, os agressores de uma forma geral, são pessoas que sofreram agressões ou viram alguém a ser a fazer agredido. um ato, alguém a ser agredido em algum ponto da sua vida. E como você está a explicar, essa pessoa começa a interiorizar que essa é uma atitude normal e eu posso repetir. E como você mesmo disse, se você só aprende a fazer o bem, é só o bem que você vai fazer, até que alguém com muito poder te provar o contrário. Mas o papel da família ainda continua a ser muito importante. Os pais bebem Continua. muito, as mães bebem muito, se calhar cresceu Yeah. numa família com um dos parentes apenas. Então, esses fatores continuam a jogar um papel muito importante. E que nós, dentro das nossas famílias, temos que começar a rever. O governo, sim, é um órgão importante para a sensibilização. As escolas, sim. Mas nós temos que saber que o governo, o Estado, é tudo formado por família. Se as Sim. famílias estiverem desestruturadas, né? Se as famílias estiverem doentes, a sociedade estará doente, porque a sociedade é realmente uma consequência das famílias. Sim. Então, acho que dentro das nossas famílias nós temos que jogar sempre um papel muito importante. Agora, a questão da música, a questão das redes sociais, eu penso que ainda é muito difícil nós regularizarmos, porque, por exemplo, os artistas têm a liberdade de expressão, por exemplo. O Ministério da Cultura, sim, tem todo o direito de pedir com que os artistas sejam educadores sociais. Todavia, o Ministério da Cultura não tem o poder de obrigar o artista a seguir uma certa linha educativa, porque o artista tem essa liberdade de expressão e liberdade de criação. Então, eu acho que nesse momento cabe a nós, os membros da família, um pouco mais educados, a chegar aos filhos e dizer assim: hey, isso aqui não é para si, não é para ti, tens que seguir isso. E depois a criança vai começar a discernir aquilo que serve, aquilo que é educativo e aquilo que não é. Porque se nós tentarmos pedir aos artistas para serem educadores sociais de uma forma geral, eu acho que não vai pegar. Mas olha, em relação à censura que se pode fazer dentro das famílias, só que há uma coisa que é uma dificuldade que é preciso ter presente, né? A realidade em Angola. Quantos são os pais que conseguem passar algum tempo com os filhos? Aí está um grande problema, percebes? Porque o meu pai, eu ouvi muitas vezes o meu pai a sair de casa às 4, às 3, me deixava dormir, salvo quando eu comecei a estudar no Ine Marista, né? Que basicamente acordávamos à mesma altura. Mas o meu pai me deixava dormir e na maior parte das vezes me encontrava a dormir. Em que momento é que o meu pai vai conseguir dizer: olha, esse conteúdo não é para ti, este conteúdo sim? É uma dificuldade muito grande, porque assim, eu digo que nós temos que olhar, quando se faz referência aos artistas, nós precisamos olhar para o nosso país e para a nossa realidade tal como ela é. E temos que adotar medidas em função da realidade, que nós temos. Porque assim, nós sabemos, em princípio, né, tem-se um programa escolar, tem-se um calendário. Nós sabemos a que horas mais ou menos. Acho que hoje em dia em Angola as crianças estudam mais no período da manhã, se a memória não me falha. Sabemos que das X às X as crianças estão na escola. A maior parte das crianças passam tempo em casa das X às X. A nossa televisão está em condições de, entretanto, adequar programas em função disso. Nós estamos em condições de dizer assim, das X assim, tudo bem que hoje em dia as pessoas têm Zap, têm DSTV e tudo mais,
Mas nós não vamos começar por olhar por esses canais internacionais. Vamos mesmo olhar para os conteúdos que a nossa televisão pública passa. A que horas é que a nossa televisão pública passa determinados programas? Que tipo de programas? Hoje em dia, eu acho que já quase que não há programas infantis em Angola. Eu, pelo menos, ainda cresci a ver alguns programas infantis. Mas hoje em dia quase que já não há programas infantis. Hoje em dia quase que já não há músicas infantis. Hoje em dia as crianças cantam músicas que, nossa, Senhor Jesus, muitas vezes até para o adulto é difícil ouvir, mas as crianças cantam. Como é que permitem que esse tipo de conteúdos passe? Estás a ver? Há conteúdos que sim, nós sabemos que há conteúdos que é um bocadinho difícil sim de censurar e dizer aos artistas, olha, vocês precisam parar de cantar essas músicas e tudo mais e vão passar a cantar. É difícil, mas por uma questão de patriotismo e por uma questão de consciência, por uma questão moral, né? Por uma questão moral, os nossos artistas também deveriam começar, sem ter que ser necessário essa censura pelos órgãos competentes, pelo Ministério da Cultura, mas os nossos artistas precisam começar a ter essa consciência de que eles são sim, devem também atuar como ativistas e educadores sociais nesse aspecto. Então, eu penso que está mais do que na hora. Claro. Eu concordo que, por exemplo, o governo, através das televisões, dos canais televisivos e os órgãos do Estado tendem a fazer uma como eu vou dizer, tem que utilizar um contra-argumento às coisas mais que já existem. E esses contra-argumentos devem ser mesmo a implementação de programas em horários próprios para crianças, como você está a dizer. E sim, pessoas como você e outros ativistas têm que continuar a falar o que é certo, porque a minha percepção é que na internet, nas nossas sociedades, de uma forma geral, já há muito conteúdo errado. Está entendendo? Então, hoje urge haver pessoas que passem uma informação que contrarie aquilo que está errado. Porque eu acho que nesse momento há cantores que não sabem cantar outra coisa senão errado. E infelizmente nós temos uma sociedade que ainda aceita os conteúdos mais ofensivos, mais polêmicos, porque cuiam mais, embora não sejam os mais efetivos, está a perceber? Então, nós temos que passar a contrariar. Dionísia, eu queria pular muito rápido para a Agenda 2063 da União Africana. Essa agenda é um instrumento que a União Africana tem usado para alavancar o desenvolvimento a nível da África. Felizmente, a sexta aspiração da agenda visa reforçar o papel das mulheres africanas, garantindo a igualdade e paridade do gênero em todas as esferas da vida, política, econômica e social. Eliminar todas as formas de discriminação e violência contra as mulheres e meninas. Para os que estão a ouvir-nos, nós estamos a tocar muito no botão mulher, mulher, porque o que nos parece até hoje é que as mulheres são as principais vítimas, segundo os dados. Não é? Então, se nós pelo menos conseguirmos assegurar os direitos humanos das mulheres, certamente vamos diminuir muito os casos de violência doméstica. No seu plano de desenvolvimento nacional, relativamente às políticas estratégicas de desenvolvimento e programas de ação, o governo angolano destaca a promoção do gênero e empoderamento da mulher e a valorização da família e reforço das competências familiares. Tendo em conta essas intenções governativas, como é que nós, os jovens, podemos contribuir para a redução da violência doméstica e a promoção de um bem-estar social coletivo? Sei que você já esteve a comentar um pouco sobre a questão das músicas, mas assim, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, como é que nós, os jovens, podemos continuar essa conversa? Olha, no nosso dia a dia,
Primeiro, na forma de relacionamento, a forma como nos relacionamos com os outros, a forma de tratar os outros, a forma como nós vamos falar com as pessoas, a forma como vamos tratar os outros. E, sobretudo, devemos parar de menosprezar, né? E de agredir ainda mais as vítimas de violência. Temos é que começar a perceber que a violência doméstica é um assunto sério e que tem consequências muito drásticas para a pessoa que sofre, para a vítima. Então, no nosso dia a dia, no nosso local de trabalho, nas nossas escolas, nós precisamos começar a olhar e tratar, começar, né, por ali, tratar as pessoas de outra maneira, tratar as pessoas como devem ser tratadas, com a dignidade e o respeito que merecem, né? Nós hoje temos uma dificuldade muito grande, que olhamos muito mais, tratamos as pessoas em função do status. Yeah. Então nós precisamos começar a parar de tratar as pessoas assim. Precisamos ensinar aos mais pequenos, né, como é que se trata as pessoas. Quando vemos uma criança a agredir uma outra criança, é preciso, não é bater, é preciso chamar a atenção, é preciso apresentar uma outra realidade, uma outra forma de resolução do problema para aquela criança, porque muitas vezes a única ideia, né, que aquela criança tem e a única opção que aquela criança aprendeu para resolver um problema é as turras. Então nós precisamos começar a ensinar outras formas. E sim, temos que ir falando, temos que ir conversando entre nós sobre esse problema. E um aspecto muito importante, as pessoas vítimas de violência não tenham qualquer dificuldade em procurar ajuda. Sobretudo psicólogos. Não tenham qualquer dificuldade. E os pais não tenham dificuldade, muito menos receio, de levar os filhos à consulta com os psicólogos, caso percebam que o filho começa a apresentar alguma dificuldade. E muitas vezes, mesmo que o filho não apresente, só mesmo o facto do filho ter presenciado uma situação de agressão, uma situação violenta, é já um sinal de alerta e os pais devem se preocupar com isso e devem começar a olhar para a situação de uma forma preocupante, procurar ajuda, não pensar que só procura ajuda, só procura um psicólogo quem está maluco, né, como se diz na gíria, ou quem está mentalmente incapacitado, mas qualquer pessoa pode e deve. Então, são algumas formas de atuação. Muito interessante. Dionisa, como é que você acha que essa questão da violência doméstica tem atrasado o desenvolvimento humano angolano? Olha, eu acho que essa questão da violência doméstica tem atrasado muito por duas razões. Primeiro, porque a criança que é vítima de violência, né, sobretudo vítima de abandono, não tem oportunidade de crescer, não tem oportunidade de desenvolver. Vai ser uma criança que, se não for apoiada, que se não for ajudada, vai se tornar delinquente, vai se tornar uma criança problemática, né? E vai ser uma criança que vai se tornar um jovem sem qualquer rumo, sem qualquer propósito. E, entretanto, vai acabar por se tornar uma despesa para o Estado. Sim, vai acabar por se tornar uma despesa ainda maior para o Estado, quando poderia nem ter sido assim. E depois, em relação às mulheres, uma mulher vítima de violência doméstica acaba por ter muitos outros problemas, desde os problemas psicológicos, os problemas de socialização e depois os problemas também ou seja, não consegue, vai se tornar uma mulher que a nível de progressão, né, pessoal, não vai conseguir progredir por se sentir oprimida. Não vai conseguir progredir por se sentir oprimida. Então, a nível de depois oferecer melhores oportunidades e oferecer melhores condições aos filhos, também não vai poder fazer isso. Então, eu acredito que a violência doméstica, e sobretudo se não for erradicada, vai continuar, sim senhora,
a atrapalhar o desenvolvimento do país, porque não só em questões humanas, nós vamos continuar muito atrasados no que diz respeito na forma de tratamento, a própria segurança, as pessoas vão deixar de se sentir seguras. Olha, há tempos, alguém disse assim para mim, perguntou-me porque é que ainda não voltei para Angola. Eu disse, olha, vá algumas coisas, vou vendo algumas coisas e em função de alguns projetos, mas pronto, vamos ver se começamos a preparar o regresso. E depois ela diz assim para mim, não volta, porque aqui em Angola só está a se matar muito. É marido que mata a esposa, é namorado que mata a namorada, e depois há pouco, ainda essa semana, houve o caso do polícia que matou a noiva por não engomar uma camisa. Então, as pessoas já começam a ter esse medo e depois vai começar a surgir o medo de se relacionar. As pessoas vão começar... Nós, da nossa geração, já tem uma séria dificuldade em se comprometer, em assumir compromissos. Mas essas situações de violência doméstica, é verdade, nós vamos começar a ter medo de nos comprometermos muito mais seriamente. E depois, vamos começar... Ou seja, a nível de desenvolvimento pessoal, nós vamos começar a deixar de ter famílias, né? Por quê? Porque eu não estou disposta a sofrer, a ser vítima de violência. Como eu não estou disposta, não vou me casar, percebe? Eu não vou me casar porque não quero ser vítima. E é essa a ideia que nós vamos começar a ter. Então, isso a nível de... Quer a níveis sociológicos, o impacto vai ser muito grande a níveis sociológicos se nós não começarmos a olhar para a violência doméstica muito seriamente. Depois temos a nível econômico, né? Porque depois a preocupação vai ser volta e meia desprender verbas para acudir, para melhorar os hospitais, para acudir a situações de violência doméstica quando poderiam ser evitadas de forma preventiva, né? Porque eu acredito que a função da lei, uma das funções das leis é prevenir. Então, nós precisamos começar a prevenir para evitar que depois tenhamos que usar o dinheiro, como se diz, é mais fácil contribuir para o óbito do que contribuir para a educação. Então, temos que começar a contribuir para a educação e evitar contribuir muito para os óbitos. E nesse aspecto, eu penso que, sim, se não olharmos muito seriamente, vamos ter muitos atrasos. Dionísia, olha, nós chegamos, infelizmente, ao final da nossa conversa. Olha, foi muito excelente a sua participação. Estou muito mais lúcido sobre a legislação que vigora em Angola em relação à violência doméstica. Você foi excelente, muito obrigado. Obrigada pelo convite. Uma jurista de garra e uma observadora social muito atenta. Estou muito alegre. Estou também muito alegre pelas pessoas que estão a seguir-nos a partir dos seus computadores, dos seus telefones lá em casa. Algumas pessoas fizeram algumas perguntas. Aquelas que não foram respondidas depois de vocês fazerem é porque já tinham sido respondidas antes mesmo de vocês fazerem. Se depois voltarem para o princípio do live, vão conseguir acompanhar algumas questões. Estamos muito alegres por nos ter do outro lado. Dionísia, muito obrigado. Não sei se tem alguma consideração para terminar. Sim, só para terminar, começo já por agradecer, né? Agradecer o convite e a oportunidade de partilhar um bocadinho daquilo que sei contigo e com todos aqueles que foram acompanhando. E também agradeço as pessoas que foram acompanhando, que foram dando contributos, fazendo perguntas. É óbvio, aquelas perguntas que não podemos responder. Agora, vou fazer um esforço, né, de depois, mesmo assim, dar uma vista de olhos e tentar responder aquelas que ainda forem possíveis responder. Entretanto, eu gostaria de fazer abrir um parênteses em relação à nossa lei contra a violência doméstica, que eu já disse que é uma lei muito robusta e muito abrangente. É importante que todo mundo tenha conhecimento, todos aqueles que têm possibilidades de ir para a internet, têm acesso à internet,
vão para a internet, é só colocarem Lei número 25/2011 de 14 de julho, que é a Lei contra a Violência Doméstica de Angola, vão encontrar disponível a lei e vão poder ver lá medidas de proteção contra a vítima, medidas de prevenção e apoio. Tem também, na lei também está plasmado as entidades às quais devem ser apresentadas queixas, os procedimentos para a execução e prossecução de um processo contra alguém, contra um agressor, e todo o apoio que qualquer vítima de violência doméstica precisa a nível institucional, também tem disponível na lei essa informação, ou seja, quais são as instituições que podem prestar esse apoio e as medidas administrativas relacionadas aos conflitos, né, de violência doméstica. Então, pessoal, olhem a lei, é importante que tenham conhecimento, é importante que saibam, porque muitas vezes o nosso problema é o não conhecimento da existência dessas leis, e o não conhecimento da existência dessas medidas que podem ser tomadas para evitar. Então, olhem a lei, vão lá dar uma vista de olho, informem-se, informem aqueles que são mais próximos, para os mais próximos informarem os mais próximos e assim passamos a informação para todo mundo. Muito obrigado, Janisa. E muito obrigado também à equipa do Lafando, à equipa do LAFA, Leading Africa Forum Angola, que tem ajudado muito para a concessão e a direção desta rubrica. Estamos muito alegres e gostaríamos de tê-la aqui para um outro tema em uma outra ocasião, Denise. Bem disponível. Tudo por Angola, né? Ok, obrigado então. Fique bem, hein? Igualmente, Pedro. E até a próxima. Tchau. Tchauzinho.